Teve festa, teve brinde, teve aplauso. As pessoas vieram até você, apertaram a sua mão, disseram que era merecido, que era histórico, que era inspirador. E você sorriu. Você agradeceu, sentiu por alguns minutos. Cheguei lá. Na manhã seguinte, você entrou no cargo novo. E foi a primeira vez em muito tempo que a sala ficou em silêncio quando você entrou. Mas não foi um silêncio por respeito, era observação. Todo mundo querendo ver o que você ia fazer. Ninguém sabendo exatamente como isso ia acontecer, como você iria reagir. E você por dentro também não sabia, porque ninguém que veio antes de você tinha chegado lá para te contar como era. Hoje a gente vai falar sobre o preço invisível de ser a primeira. O objetivo não é diminuir a conquista, mas nomear o que vem junto com ela e que geralmente ninguém te conta. Então hoje vamos ver por que ser a pioneira é uma dádiva e um peso que merece ser visto com honestidade. Eu vivi isso e conheço muito bem tudo que faz parte disso. Eu sou Luciana Belenton, sou mentora e estrategista de carreira de mulheres líderes e o meu sonho é ver mais mulheres vivendo suas carreiras de uma maneira autêntica e sem precisar copiar modelos masculinos. E eu escolhi estar aqui para falar com você. Esse é o episódio 9 da série Arquétipos de Carreira Feminina. E em cada episódio eu trago um perfil real de mulher e analiso o que acontece com esse perfil dentro do ambiente corporativo, baseado em ciência da personalidade, neurociência e história de gênero. A ideia aqui não é dar receita, mas sim conversar sobre o que acontece e abrir a mente de muita gente, inclusive a sua. Porque quando você entende o que está acontecendo, para de interpretar como fraqueza, o que é, na verdade, uma resposta racional a uma situação objetivamente exigente. E o episódio de hoje me toca num lugar muito particular, porque é algo que eu vivi. E porque o perfil que a gente vai analisar é o de mulheres que fizeram algo que muita gente disse que não era possível. E que depois de ter feito, precisaram descobrir sozinhas o que significa existir num espaço que ainda não sabia como receber essas mulheres. Então, deixa eu te apresentar Tatiana. Ela tem 44 anos e acaba de assumir uma diretoria executiva numa empresa do setor financeiro. Ela é a primeira mulher negra a chegar a esse nível em 30 anos de história da organização. É, 30 anos. Tatiana não chegou aqui por acidente. Ela trabalhou com uma disciplina que pouca gente consegue manter. Entregou mais do que era pedido com consistência. Construiu reputação com cuidado, tijolo por tijolo. Aprendeu a operar em ambiente onde as regras não foram escritas para ela. E aprendeu a ler essas regras do jeito que só se aprende quando você não pode errar do mesmo jeito que os outros erram. Na festa da promoção, o CEO disse que ela era uma inspiração, que a promoção dela mostrava que a empresa estava mudando, que ela era a prova de que o talento sempre vence. Tatiana sorriu, agradeceu, mas ela sentiu o peso daquelas palavras de um jeito que o CEO provavelmente não percebeu. Porque junto com a homenagem veio uma transferência, a responsabilidade de representar a mudança que ele estava prometendo. Na manhã seguinte, ela entrou num novo andar. Todos os diretores são homens. A maioria brancos, a maioria mais de 50 anos. Ela é a mais jovem, a única mulher, a única pessoa negra naquela sala. Ela pertence àquele lugar. Ela ganhou esse lugar. Mas ao mesmo tempo ela é visível de um jeito que os outros não são. Cada decisão dela vai ser acompanhada com uma atenção que as decisões dos outros não vão receber. Cada erro vai ter um peso diferente. Cada acerto vai precisar ser maior para gerar o mesmo reconhecimento. Para entender o que acontece com a Tatiana, a gente precisa primeiro entender quem é a Tatiana. Porque o perfil do Big Five dela não é aleatório. É uma combinação de traços que, ao mesmo tempo, a ajudou a chegar onde chegou e que vai criar desafios específicos agora que ela chegou. O primeiro traço é a alta conscienciosidade.
Como a gente já discutiu em outros episódios dessa série, esse traço mede autodisciplina, orientação a resultado e comprometimento com qualidade. Na Tatiana, esse traço chegou a 91%. Isso significa que ela tem uma capacidade de manter foco e consistência que é extraordinária. Ela não para no meio, ela não entrega abaixo do que prometeu. Ela sente um desconforto genuíno quando algo está incompleto ou abaixo do padrão que ela mesma definiu para si mesma. Esse traço foi um dos motores que a trouxe até aqui, mas num cargo de diretoria onde as demandas são estruturalmente maiores, onde as expectativas são mais altas e onde o contexto é politicamente complexo, a alta conscienciosidade não funciona de uma forma isolada. Ela começa a interagir com os outros traços de um jeito que cria uma pressão acumulada. O segundo traço é a alta amabilidade. Esse é o nosso segundo traço central aqui na Tatiana. E ela tem 79% nessa dimensão. Isso significa que ela é genuinamente oriental do coletivo. Ela se importa com o impacto que causa nas pessoas ao redor. Ela tem dificuldade de priorizar as próprias necessidades quando percebe que alguém precisa de ajuda. E ela é profundamente sensível ao que os outros pensam dela. O que num cargo de liderança significa que cada olhar prolongado numa reunião, cada silêncio depois de uma fala, cada e-mail sem resposta, isso é processado como uma informação sobre como ela está sendo recebida. Combinados, esses dois traços criam uma mulher que entrega muito e pede pouco, que carrega a responsabilidade de forma silenciosa, que interpreta pedir ajuda como demonstração de insuficiência e que coloca as necessidades do cargo e das pessoas ao redor consistentemente acima das próprias. O terceiro traço é o neuroticismo. Ele mostra que ela tem um sistema de alerta calibrado para perceber risco e antecipar esse risco. Numa mulher que chegou a um espaço onde ainda não tem outras como ela, esse sistema trabalha em ritmo constante. Toda interação nova vira informação a ser processada. Todo feedback é examinado em camadas. Todo silêncio é interpretado. E o corpo, que está pagando por esse processamento, eventualmente manda a conta depois. Existe um fenômeno que a psicologia social documenta há décadas e que tem um impacto direto na experiência da Tatiana. Ele se chama pressão de estereótipo. Claude Steele e Yoshua Aronson documentaram isso na década de 90. Quando uma pessoa pertence a um grupo que carrega um estereótipo negativo numa determinada dimensão, o simples fato dela estar ciente desse estereótipo, mesmo que ela não acredite nele, cria uma carga cognitiva adicional que compromete o desempenho. Para Tatiana funciona assim. Ela entrou numa sala em que a história do cargo diz que pessoas como ela não chegam ali. O sistema ainda não tem modelos para ela. E ela sabe disso. Ela sabe que está sendo observada com um critério diferente. Essa consciência não é piração da cabeça dela. É uma leitura bem fiel do ambiente. E essa leitura consome recursos cognitivos que poderiam estar indo para o trabalho. Mas tem um segundo nível que vai além do estereótipo de performance. É o fardo da representação. Quando a Tatiana é a primeira, ela não está representando só a si mesma. Na percepção do ambiente, internamente, na própria percepção dela, ela representa as mulheres negras, as que vieram antes e não chegaram, as que vêm depois e talvez dependam do espaço que ela abre ou fecha. Isso não é imaginação. Quando a Tatiana erra, o ambiente não processa como Tatiana errou. Há um risco real de que processe como viu, eu sabia que não daria certo. Esse risco é assimétrico. Quando um dos outros diretores erra, um homem, é um erro individual. Quando ela erra, pode virar um dado para uma conclusão sobre um grupo inteiro. Ela sabe disso. E esse saber opera como uma camada extra de pressão sobre cada decisão que ela toma. A pesquisadora Kimberly Crenshaw desenvolveu o conceito de interseccionalidade nos anos 80 para nomear exatamente como múltiplas dimensões de identidade, como raça, gênero, classe, como elas se cruzam e criam experiências da discriminação que não podem ser analisadas de forma separada. Para Tatiana, ser mulher e ser negra não são dois pesos somados, são dois pesos que se multiplicam e criam uma experiência única, que nem os estudos sobre gênero sozinhos, nem os estudos sobre raça sozinhos conseguem capturar completamente. E tem ainda a questão do isolamento. A Tatiana está num nível onde não há pares que se pareçam com ela. Não há ninguém para perguntar: você também sentiu isso? Não há um modelo de como se movimentar nesse espaço sendo quem ela é.
O processo de descoberta é solitário, e solitário para um sistema nervoso já é alta ativação. Tem custo fisiológico real. A maioria das pessoas já ouviu falar de teto de vidro, que é a barreira invisível que impede mulheres e minorias de chegar a certos níveis hierárquicos. Mas existe outro fenômeno que acontece quando ela atravessa esse teto e que é muito menos discutido. Ele se chama penhasco de vidro, ou em inglês, glass cliff. O teto de vidro impede a subida. O penhasco de vidro deixa subir, mas em condições perigosas. O teto bloqueia o acesso. O penhasco expõe a pessoa ao fracasso quando ela já está no cargo. A pesquisadora Michelle Ryan e o professor Alexander Haslam documentaram um padrão sistemático. Mulheres e pessoas de grupos minoritários têm mais chance de ser promovidas a posições de liderança justamente quando a organização está em crise, quando o cenário é instável ou quando o cargo já tem um histórico de fracasso. A lógica que opera de forma não consciente no ambiente é que, quando tudo está indo bem, o candidato seguro é escolhido. Seguro, né? E o candidato seguro, na mente de quem decide, tende a ser aquele que se parece com quem sempre ocupou aquele lugar. Quando o cenário já está difícil, a organização se permite o risco de colocar além do padrão. O que significa que a primeira a chegar muitas vezes chega no momento em que as condições do cargo são objetivamente mais desafiadoras. Isso tem uma consequência perversa. Se ela falhar e as condições foram criadas para o fracasso, o ambiente vai atribuir o fracasso a ela, não às condições. Isso reforça a narrativa de que aquele tipo de pessoa não está pronto para aquele tipo de cargo. Se ela tiver sucesso, as condições difíceis raramente são mencionadas como parte do feito. O mérito é achatado, é normalizado. A Tatiana pode ter chegado num dos dois cenários e ela não vai saber com certeza qual foi. O que ela sabe é que o terreno está menos firme do que parecia da sacada da festa de promoção. Mas isso não é um motivo para voltar para trás, mas é uma informação crítica para navegar com os olhos bem abertos. E ainda tem o fenômeno que os pesquisadores chamam de tokenismo, que é quando a presença de uma única representante de um grupo é usada pela organização como evidência de que o problema de diversidade está resolvido, sem que nenhuma mudança estrutural tenha acontecido realmente. A Tatiana vira o símbolo, mas o símbolo não muda o sistema. E enquanto o sistema não muda, ela é ao mesmo tempo a representação da mudança e a prova viva de que a mudança ainda não aconteceu de verdade. Agora vamos conversar sobre o que acontece no corpo e na mente da Tatiana no dia a dia desse cargo. Porque as estruturas que eu falei até agora, pressão de estereótipo, fardo da representação, penhasco de vidro, tokenismo, elas não são abstratas, elas operam no corpo dela toda vez que ela entra numa reunião, toda vez que ela toma uma decisão visível, toda vez que comete um erro. A neurociência mostra que o cérebro humano processa exclusão social ativando as mesmas regiões que processam a dor física. A Tatiana está num ambiente em que, estruturalmente, ela não tem pares que compartilhem a sua experiência. Isso gera uma forma de isolamento crônica que opera abaixo da consciência. Ela talvez não nomeie como solidão, porque é uma diretora, porque é uma líder, porque tem responsabilidade, mas o sistema nervoso dela não faz essa distinção. Tem também o custo da vigilância crônica. Mulheres negras em espaços predominantemente brancos podem permanecer em estado de hiperatenção ao ambiente que é adaptativo. Isso foi necessário para chegar onde elas chegaram, mas que é exaustivo de sustentar. O grupo de pesquisa de Arline Jerônimos desenvolveu o conceito de weathering para explicar como estresse crônico ligado a racismo, pobreza e outras formas de opressão vai desgastando o corpo ao longo do tempo. A exposição contínua à diversidade social acelera a deterioração da saúde. É um desgaste cumulativo que resulta de navegar ambientes hostis ou indiferentes de uma forma prolongada. Então, é o acúmulo de eventos pequenos ou essas microagressões ao longo do tempo.
E existe um custo específico para o perfil de alta conscienciosidade e alta amabilidade num contexto assim. A alta conscienciosidade faz com que a Tatiana interprete cada dificuldade do cargo como algo que ela precisa resolver com mais esforço. A alta amabilidade faz com que ela proteja os outros do peso que ela está carregando. Não pede ajuda, não dá nome ao que está sentindo e continua entregando mesmo quando o tanque está no limite. E o neuroticismo alto garante que esse tanque esteja sempre sendo usado mais rápido do que a maioria das pessoas ao redor imagina. O resultado é uma mulher que parece firme por fora, porque foi treinada pela vida a parecer firme por fora, mas por dentro está gerenciando uma carga que nenhuma estrutura organizacional a reconhece, porque nenhuma estrutura organizacional foi desenhada para reconhecer isso. Isso não é exagero meu, é um mapa honesto do que significa ser a primeira. E se esse conteúdo faz sentido e está tocando em algo real para você, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Cada episódio dessa série nomeia algo que muitas mulheres vivem e não tem palavras e nem compreensão do que está acontecendo para poder nomear. E ter palavras muda o que é possível fazer. Então, não perde não. E agora eu vou falar algo que pode incomodar algumas pessoas, mas vamos lá. Quando uma empresa promove a Tatiana e chama isso de prova que está mudando, sem mudar nenhuma estrutura que a suporta, sem criar os sistemas que preparam para navegar o que ela vai enfrentar, sem nomear os mecanismos que vão operar contra ela naquele cargo, essa empresa não está comprometida com diversidade. Está comprometida com a narrativa de diversidade, que é muito diferente. Diversidade real exige suporte estrutural. Exige que, além de abrir a porta, a organização também pense em como a pessoa que entrou vai ter as condições de ficar, de prosperar, de não ser consumida pelo mesmo sistema que convidou essa mulher. E, na maioria dos casos, esse suporte não existe. A Tatiana entra e a Tatiana descobre sozinha. Mas eu também tenho algo a dizer para a Tatiana e para qualquer mulher que se reconhece nesse perfil. O fato de que o sistema não foi desenhado para te suportar não significa que você não pode criar as condições que ele não criou. Apesar de ser um problema da empresa, se você não buscar resolver isso, ninguém vai fazer isso por você. E você merece durar e continuar progredindo na sua carreira. Tem uma distinção que eu carrego comigo há muito tempo e que me parece fundamental dizer aqui. Existe uma diferença entre chegar e pertencer. Chegar é uma conquista, pertencer é um processo. E o processo de pertencer exige que você construa deliberadamente as alianças, os espaços de suporte e os limites que o sistema não vai construir por você. Não tem nada a ver com ser justo com as mulheres ou não, mas é assim que é. E uma última coisa: ser a primeira não obriga a ser perfeita. Nenhuma mulher que veio antes de você foi perfeita. Nenhuma que vem depois vai precisar ser perfeita. O que a próxima precisa é que você dure, que você abra a porta e fique ali, ó, com o pé, segurando a porta e em pé firme o suficiente para segurar essa porta aberta. E para isso, você precisa se tratar como um recurso que vale a pena preservar, não como um ícone que precisa brilhar mesmo no escuro. E me siga no Instagram, é @lubelenton. Eu posto entre episódios que eu trago aqui algumas reflexões sobre carreira feminina e, às vezes, uma pergunta que vai te fazer parar e pensar. É um lugar onde a gente pode conversar mais de perto e você pode me procurar na DM. Me manda uma mensagem e a gente se fala. Como eu geralmente faço aqui, eu vou dar para você uma orientação do que você pode fazer para se preservar e prosperar nesse cargo. São 3 movimentos. Nenhum deles pede que você carregue mais. Os 3 pedem que você pare de carregar sozinho. Movimento 1. Nomeie o que vem junto com a promoção. Pega um papel ou abre um doc no seu computador ou uma nota no seu celular. Escreve sem censura tudo o que mudou depois da promoção. Não só as responsabilidades formais, mas os pesos informais. A sensação de ser observada de forma diferente,
a pressão de representar, a solidão de não ter pares que entendam a experiência pelo ângulo que você vive, o medo de errar de um jeito que seria tratado como individual em uma outra pessoa, mas que aqui pode virar dado sobre um grupo inteiro. Não precisa compartilhar com ninguém, mas precisa nomear. Porque o que tem nome pode ser pensado com estratégia. O que não tem nome fica como uma nebulosa de pressão que consome energia sem que você saiba exatamente por quê. Movimento 2. Construa um círculo de suporte real. Não um networking informal, mas um círculo de suporte real. São as pessoas que entendem a sua experiência pelo ângulo que você vive, que podem ser outras mulheres em posições semelhantes à sua, em outros tipos de negócios, em outras empresas, pessoas que passaram pelo que você está passando, mentoras como eu, ou qualquer pessoa de confiança que consiga ver o que você está carregando sem minimizar ou achar que é mimimi. Esse círculo não precisa ser grande. Ter uma ou duas relações de suporte genuíno é o fator individual com maior impacto na capacidade de atravessar períodos de alta pressão sem ter um colapso. Movimento 3. Estabeleça um limite não negociável de recuperação. Para o perfil de alta conscienciosidade e alta amabilidade, descanso raramente acontece de forma espontânea. Ele precisa ser deliberado. Não como um prêmio de quando o trabalho acabou, porque o trabalho nunca acaba. Mas é uma condição para que o trabalho continue sendo feito com a qualidade que você exige de si mesmo. Então, escolhe uma coisa que você vai proteger toda semana. Pode ser uma tarde de domingo sem checar o e-mail. Pode ser uma hora por dia só sua, sem agenda. Pode ser uma atividade que não tem nenhum valor produtivo e é exatamente por isso que importa. E trata esse limite como qualquer outra prioridade do cargo, porque a Tatiana que descansa toma melhores decisões do que a Tatiana que nunca para. Esses três movimentos não resolvem o problema estrutural. Eles não mudam o sistema, mas eles mudam o que está ao seu alcance. A clareza sobre o que você está carregando, o suporte para não carregar sozinha e a preservação do recurso mais crítico que você tem, que é você mesma. Ser a primeira não é só uma conquista individual, é um ato com peso coletivo. E esse peso é real, tem mecânica documentada e não desaparece só porque ninguém te contou sobre isso quando você recebeu parabéns pela promoção. A Tatiana que entra naquele cargo novo carrega mais do que o cargo. Carrega a história de tudo que não foi possível antes dela, a esperança de tudo que pode ser possível depois. E o peso diário de existir num espaço que ainda está aprendendo o que fazer com a presença dela. O que eu quero que ela saiba e eu quero que você saiba também, se esse episódio chegou até você, é que nomear esse peso é o começo de conseguir carregar ele com estratégia. E que durar nesse lugar que você conquistou é o ato mais poderoso que existe. Porque cada dia que você está lá, a próxima que vem atrás de você encontra um caminho com menos mato. Se você ficou até aqui, vai nos comentários agora e escreve o que a história da Tatiana tem a ver com a sua ou com a história de uma outra mulher que você conheça. Vamos mostrar para a Tatiana e para tantas outras mulheres que elas não estão sozinhas. E eu vejo você no próximo episódio da série Arquétipos de Carreira Feminina. Ele vai ser o último dessa série e eu vou fazer uma integração dos traços de personalidade do Big Five e como continuar crescendo profissionalmente sem se perder no caminho. Te vejo também no Instagram, @lubelenton. Bora lá?